Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe poderosamente num novo dia de vitória, de bênção, de alegria e realizações. Estamos juntos em mais um quarto de hora. É isso aí, mais um quarto de hora de palavra de oração para a tua vida. Desafiando você a orar 15 minutinhos de oração, 15 minutinhos de palavra, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. E assim você tem uma hora de comunhão com o Eterno, uma hora de comunhão com aquele que te criou, com aquele que te fez, com aquele que te comprou, com aquele que te salvou, com aquele que ouve a tua oração, com aquele que te responde. O poder da oração subjugou a força do fogo, reprimiu a fúria do leão, trouxe descanso à anarquia, extinguiu guerras, apaziguou os elementos da natureza, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, abriu os portões do céu, curou enfermidades, repeliu fraudes, resgatou cidades de destruição, parou o curso do sol e deteve o avanço da tempestade. A oração é uma armadura eficiente, um tesouro que nunca diminuiu, uma mina que nunca se exaure, um céu que não fica coberto por nuvens, um céu sem tempestade. A oração é a raiz, é a fonte, é a mãe de milhares de bênçãos, disse Crisóstomo. Segundo Jeremy Taylor, as orações de homens santos apaziguam a ira de Deus, afastam tentações, resistem ao diabo e o vencem, obtêm o ministério e serviço de anjos, rescindem os decretos de Deus. A oração cura a enfermidade e obtém perdão, ela detém o curso do sol e para as rodas da carruagem da lua, governa sobre todos os deuses e abre as comportas da chuva, destrava o útero e apaga a violência do fogo, fecha a boca dos leões e tranquiliza nosso sofrimento e cansaço causados pela violência da tormenta e da perseguição. Agrada a Deus e supre todas as nossas necessidades. Já segundo Tennyson, ele afirma: mais coisas se conquistam pela oração do que esse mundo pode imaginar. Portanto, deixe que sua voz se eleve como uma fonte a correr dia e noite, pois no que são os homens melhores do que as cabras e ovelhas que nutrem uma vida cega em seu cérebro? Se, conhecendo a Deus, não erguem as mãos em oração, tanto por eles mesmos como por aqueles a quem chamam amigos, pois a terra está em todas as suas linhas e diâmetros, presa por cadeias de ouro aos pés de Deus. Fenelon disse: oração perfeita é apenas um nome para o amor. Disse a respeito de Charles Haddon Spurgeon que ele passava do riso à oração com naturalidade de alguém que vivia ao mesmo tempo em ambos os estados. Para ele, o hábito da oração era livre e desembaraçado. Sua vida não estava dividida em compartimentos, um separado do outro, com a rígida exclusividade que barra toda a intercomunicação. Spurgeon, ele vivia em constante comunhão com seu Pai do céu. Estava sempre em contato com Deus, portanto, para ele, orar era tão natural como respirar. Que momento agradável tivemos! Vamos agradecer a Deus por isso? Disse Spurgeon a um amigo. Certa ocasião, quando, sob o céu azul e envolvido pelo brilho do sol, eles haviam desfrutado um feriado com entusiasmo desimpedido, próprio de meninos em idade escolar. A oração surgiu de forma tão espontânea em seus lábios como uma fala qualquer. E nunca havia o menor contrassenso em sua aproximação ao trono divino, de onde quer que ele estivesse. Essa é a atitude em relação à oração que deveria marcar todo filho de Deus. E deve haver períodos determinados de comunicação com Deus, quando tudo mais é deixado de lado e entramos em sua presença para falar com Ele e deixar que Ele nos fale. A partir desses momentos surge aquele belo hábito de oração que tece um vínculo dourado entre a terra e o céu. Sem esses momentos determinados, não se forma o hábito da oração. Sem eles, não há sustento para a vida espiritual. É por intermédio desses momentos que a alma é levada a uma nova atmosfera, a atmosfera da cidade celestial, na qual é fácil abrir o coração para Deus e falar com Ele como um amigo fala ao seu amigo.
Assim, em todas as circunstâncias da vida, a oração passa a ser o mais natural derramar da alma, o voltar-se para Deus desimpedidamente em busca de comunhão e direção. Quer em tristeza ou em alegria, quer em derrota ou vitória, quer na saúde ou na fraqueza, quer calamidade ou no fracasso, o coração salta para encontrar-se com Deus, assim como uma criança corre para os braços da mãe, certa de que com ela encontrará compaixão que supre todas as necessidades. O Dr. Adam Clarke, em sua autobiografia, registra que, quando o Sr. Wesley estava retornando à Inglaterra de navio, houve um atraso considerável por causa dos ventos contrários. Wesley estava lendo quando se deu conta de que havia alguma confusão a bordo. Ao perguntar qual era o problema, ele foi informado de que o vento era contrário. Então, vamos orar, foi a sua resposta. Depois que o Sr. Clarke orou, Wesley rompeu em fervorosa súplica que mais parecia uma oferta de fé do que apenas um desejo. Deus Todo-Poderoso e Eterno, orou ele. Tu tens o controle sobre todos os teus lugares e todas as coisas servem ao propósito da tua vontade. Tu segura os ventos nas tuas mãos e te sentas sobre a corrente das águas. Tu reinas como rei para sempre. Ordena a esses ventos e a essas ondas que obedeçam a ti e levem-nos com rapidez e segurança para o porto aonde vamos. O poder dessa petição foi sentido por todos que estavam naquela embarcação. Wesley ergueu-se, não fez nenhum comentário, mas pegou seu livro e continuou lendo. O Dr. Clarke foi ao convés e, para sua surpresa, encontrou a embarcação navegando no curso devido. E não saiu do curso até estar ancorada em segurança no porto. Wesley não fez nenhum comentário sobre a repentina e favorável mudança do vento. Na realidade, ele esperava ser ouvido a tal ponto que tomou como certo que fora ouvido. Essa foi uma oração com propósito. A declaração direta e definida de alguém que se sabia ouvido por Deus e a quem Deus estava inclinado e tinha o poder para conceder a petição que lhe fora feita. O Major D.W. Whiteley, em uma introdução sobre as maravilhas da oração, disse a respeito de George Miller de Bristol: encontrei o Sr. Miller num serviço postal, na manhã em que zarparíamos de Quebec para Liverpool. Cerca de meia hora antes de os passageiros entrarem no navio, ele perguntou ao comissário se havia chegado uma espreguiçadeira para ele de Nova York. A resposta foi não. E acrescentaram que provavelmente não chegaria a tempo para embarcar no navio a vapor. Eu tinha comigo uma cadeira que acabara de comprar em lugar próximo e falei para o Sr. Miller, sugerindo, já que havia poucos minutos, que seria melhor comprar outra imediatamente. A resposta dele foi: não, meu irmão, nosso Pai Celestial mandará a cadeira de Nova York. Era uma cadeira usada pela Sra. Miller. Escrevi há 10 dias a um irmão que prometeu despachá-la para cá na semana passada. Ele não foi tão rápido como eu desejaria, mas tenho certeza que nosso Pai Celestial enviará aquela cadeira. A Sra. Miller ficou muito indisposta no mar, fica sempre muito indisposta no mar e gosta especialmente daquela cadeira. Quando não a encontrei aqui ontem, fizemos uma oração especial para que o Pai Celestial se agradasse de providenciá-la para nós e vamos confiar que Ele o fará. Quando esse amado homem de Deus subiu a bordo calmamente, correndo o risco de que o Sr. Miller fizesse a viagem sem a cadeira de sua esposa, que por alguns dólares ele poderia ter tido, confesso que temi que o Sr. Miller estivesse levando seus princípios da oração longe demais e não estivesse agindo com sabedoria. Permaneci no escritório do serviço postal por mais 10 minutos, mas depois que o Sr. Miller partira, exatamente quando eu seguia apressado em direção ao cais, uma equipe virou a rua e no alto de uma carga recém-chegada de Nova York estava a cadeira do Sr. Miller. Ela foi enviada imediatamente ao barco e entregue nas minhas mãos para que a levasse ao Sr. Miller, exatamente quando o barco estava deixando o cais e Deus me dando uma lição. O Sr. Miller pegou-a com a expressão alegre e satisfeita de uma criança que acabara de receber uma gentileza muito apreciada e, tirando o chapéu, reverentemente e unindo as mãos, agradeceu ao Pai Celestial por enviar a cadeira à sua esposa.
Um dos correspondentes de Melanchthon escreveu a respeito das orações de Martinho Lutero. Não me canso de admirar a extraordinária, alegre e constante fé e esperança do homem nestes tempos de desafios e opressão. Ele constantemente alimenta esses sentimentos por meio de um estudo diligente da palavra de Deus. Não se passa um dia em que ele não ocupe com oração pelo menos 3 de suas melhores horas. Certa vez aconteceu de eu ouvi-lo orando: gracioso Deus, que o espírito e que fé há em suas declarações. Ele roga a Deus com tanta reverência, como se estivesse na presença divina, e mesmo assim com esperança e confiança tão firme, como se dirigisse a um pai ou um amigo. Eu sei, disse ele, tu és nosso Pai e nosso Deus. Portanto, estou certo de que aqueles que perseguem teus filhos serão reduzidos a nada, pois se falhasses em fazer desta tua própria causa, estando ligada à nossa, estaríamos em perigo. Tudo isso diz respeito a ti, ó Senhor. Nós, por tua providência, fomos compelidos a tomar parte. Portanto, tu serás nossa defesa. Enquanto ouvia Lutero orando dessa forma, a uma certa distância, minha alma parecia estar em chamas. Ouvir o homem dirigir-se a Deus como a um amigo e ao mesmo tempo com tanta gravidade e reverência. E também ouvi-lo no curso da oração, insistindo na promessa que está em Salmos, como se estivesse certo de que sua oração seria atendida. Um oficial do exército fez o seguinte relato a respeito de William Brawell, um notável pregador metodista da Inglaterra, admirável por seu zelo e oração. Em julho de 1811, nosso regimento foi direcionado para a Espanha, na época local de uma guerra sanguinária e prolongada. Minha mente inquietou-se dolorosamente só em deixar minha querida esposa e nossas 4 crianças indefesas em um país estrangeiro, desprotegidas e sem provisões. O Sr. Brawell interessou-se muito por nossa situação e seu espírito compassivo parece ter notado os sentimentos agonizantes da minha jovem esposa. Ele suplicou ao trono da graça dia e noite em nosso favor. Minha esposa e eu passávamos a noite que antecedia minha marcha na casa de um amigo em companhia do Sr. Brawell, que estava bastante pensativo e parecia estar em constante luta espiritual. Depois do jantar, ele repentinamente puxou a mão no peito, colocou-a no meu joelho e disse: Irmão Riley, lembre-se do que vou dizer, você não irá para a Espanha. Lembre-se do que digo, você não vai. Pois tenho lutado com Deus em seu favor, e quando meu Pai Celestial condescende com misericórdia em me abençoar com poder para agarrar-me a Ele, eu não o deixo ir com facilidade. Não até ter sido favorecido com uma resposta. Portanto, você pode estar certo de que a próxima vez que eu tiver notícias suas, você estará instalado. Tudo aconteceu exatamente como ele dissera. No dia seguinte, a ordem de ir para a Espanha havia sido revogada. Esses homens oraram com um propósito. Para eles, Deus não estava distante em alguma região inacessível, mas bem próximo, sempre pronto para ouvir o clamor de seus filhos. Não havia barreira entre eles, eles tinham uma intimidade perfeita, se é que alguém pode empregar tal termo em relação do homem para com o Criador. Nenhuma nuvem obscurecia a face do pai a seu filho confiante, que podia olhar para o alto, para o semblante divino e derramar-lhe os anseios do coração. Esse é o tipo de oração que Deus nunca deixa de ouvir. Ele sabe que ela vem de um coração unido ao dele, de alguém que está inteiramente entregue ao plano celestial. Por isso, inclina os ouvidos e concede ao filho que implora a certeza de que sua petição foi ouvida e respondida. Não tivemos todos nós tal experiência quando, com propósito firme e constante, buscamos a face do nosso Pai? Em agonia de alma, buscamos refúgio da opressão do mundo na antessala do céu. As ondas do desespero pareciam ameaçar destruição e, como não havia escape aparente em lugar nenhum, caímos como os discípulos do passado sobre o poder do nosso Senhor, clamando para que nos salvasse, se não pereceríamos. Então, em um piscar de olhos acontecia. As grandes ondas se acalmavam, o vento uivante cessava com a ordem divina, a agonia da alma se transformava em paz e descanso à medida que todo o ser tomava consciência da presença divina, que trazia consigo a segurança da oração respondida e de uma doce libertação. Conto ao Senhor meus problemas e dificuldades e espero que me dê respostas para eles.
diz um homem de Deus. E é maravilhoso ver como um problema que parecia obscurecido se torna claro como cristal pelo auxílio do Espírito de Deus. Penso que muitas vezes os cristãos não recebem resposta para as suas orações porque não esperam o suficiente em Deus. Apenas caem de joelhos e dizem umas poucas palavras e em seguida levantam-se, esquecem e esperam que Deus responda. Tais orações sempre me fazem lembrar do menino que toca a campainha de um vizinho e que, logo em seguida, corre o mais rápido que pode. Quando adquirimos o hábito da oração, entramos em uma nova atmosfera. Você espera ir para o céu? Perguntou uma pessoa a um escocês devotado. Por que, homem? Eu moro lá. Foi a resposta singular e inesperada. Essa foi a declaração incisiva de uma grande verdade, pois todo o caminho para o céu para o cristão, já anda perto de Deus o suficiente para ouvir os segredos que ele tem a nos contar. Essa atitude é belamente ilustrada em uma história de Horace Bushnell, contada pelo Dr. Parks Cadman. Bushnell estava sofrendo de uma doença incurável. Certa noite, o reverendo Joseph White visitou-o e, ao sentarem-se sobre o céu estrelado, Bushnell disse: "Um de nós deveria orar." Bushnell pediu que Bushnell o fizesse, e este iniciou a oração. Enterrando o rosto no chão, ele derramou o coração até que Bushnell, relembrando o incidente, eu ficasse com medo de estender a mão ao escuro com receio de tocar a Deus. Que você possa desenvolver essa comunhão, esse relacionamento, que você possa desenvolver essa intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Pai de amor e Deus bendito, levanta homens de oração, mulheres de oração nesta geração, homens que possam tocar os céus, ó Pai, homens que possam ter esse comprometimento, que possam a cada dia, Senhor, manter essa disciplina, essa comunhão, esse relacionamento. Desperta-nos, ó Pai, desperta a nossa geração para um tempo de comunhão e relacionamento para contigo. Aviva a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos as notifica no nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.